no encontro da quinta semana dos encontros Línguas da USP, Línguas na USP, e essa semana nós vamos trabalhar com a língua polonesa, não é? Então, mais uma semana com mais uma língua curiosa e interessante, e hoje a gente tem como convidado e convidada a Cláudia e o Luiz, que em breve vão se apresentar para vocês, que também gentilmente aí dispuseram do seu tempo e para estarem aqui conosco. Então, nós vamos falar de uma língua que a gente entende como uma das línguas de imigração, né? Então, a gente vai olhar um pouco nessa ótica e em várias outras, que aí os dois vão nos explicar. E depois, então, claro, depois da minha apresentação inicial, a gente ia ter a apresentação da Laís, mas acho que a gente vai acabar deixando para sexta-feira, onde ela especificamente vai tocar nesse assunto de línguas de imigração e também falando de línguas de resistência, né? Muitas vezes acaba sendo a vida de uma língua de imigração aqui no Brasil, acaba sendo a vida, né, de uma língua em resistência, ou de resistência. Então, isso eu acho que é bastante importante para a gente entender o modo como o Brasil, como Estado, como nação, tem tratado as línguas das pessoas que migram para o Brasil, né, ou que chegam no Brasil em diferentes condições. E, na verdade, a gente já acabou discutindo isso de alguma maneira desde o primeiro encontro, né, essa questão de como que as línguas muitas vezes são ocultadas, são esquecidas, invisibilizadas, e aí, sendo este um dos nossos objetivos, justamente ir contra essas tendências históricas, hoje eu vou falar na minha apresentação um pouco sobre a questão de reconhecimento ou de desocultamento de línguas e de culturas, identidades e tudo que vem junto com essas línguas. Então, aqui eu vou fazer a nossa apresentação em breve, estou esperando ainda aqui carregar, mas acho que é sempre bom relembrar, então, que junto comigo também estão o Pedro e talvez mais para frente a Laís, que integram um projeto, e a gente tem realizado nas últimas 2 semanas também essas atividades em parceria com o projeto Línguas em Diálogo, né, que é da Universidade Federal do Paraná, de onde o Luiz e a Cláudia estão falando, de certa maneira, né, pelo menos assim, no sentido institucional enfim, né, eles vão explicando isso, a Laís chegou, e aí a gente está, então, faz algum tempo já discutindo as diferentes línguas. Na verdade, falta pouco, a gente tem essa semana e semana que vem, quando a gente vai falar do Guarani, né, e aí a gente, quem sabe, né, mais para frente volta com alguma outra edição, ou talvez por exemplo, uma edição de línguas da UFPR, línguas na UFPR. Quem sabe a gente migra um pouco para outras instituições, né, com esse projeto. Acho que agora carregou, posso aqui projetar para vocês. Bem, aqui. Então, hoje nós vamos começar o nosso encontro, na verdade, era para começar assim, já quebrou um pouco a minha surpresa acadêmica, mas esse encontro, como eu disse, ele vai ser dedicado a um assunto, a um tema que também tem me chamado bastante atenção, enquanto docente, que trabalha com línguas que são bastante orientalizadas no contexto, ou exotizadas no contexto brasileiro, que são as línguas chamadas orientais, línguas eslavas, alemão, línguas clássicas, inclusive. Então, acabou sendo assim uma busca minha para entender melhor o assunto, busca por livros e por referências. E aí, esse é um dos livros que tem me chamado bastante atenção, né? Inclusive pelo título, que é Nem Tudo Era Italiano, São Paulo e Pobreza entre 1890 e 1915. É um livro que fala basicamente da necessidade da gente olhar também para as línguas como um reconhecimento, né? Reconhecimento de história, reconhecimento de vidas, de pessoas, de contribuições, de proibições
e tudo mais, né? Todos aqueles aspectos que vão para além da língua, e aqui, evidentemente, antes que alguém se sinta, né, aqui, pelo título, incomodado, ou que acha que alguma coisa direcionada especificamente, né, para a população descendente, né, italiana, na verdade, o autor aqui toma esse título de de um dos anuários que foi publicado em 1904, que estava tentando contestar um pouco essa predominância aparente que nós temos do elemento étnico italiano na cidade de São Paulo, que, por um lado, como diz o autor, não tem como negar a presença muito grande de italianos, não somente em São Paulo, capital, mas também no próprio estado de São Paulo e outras regiões do Brasil, pela quantidade de imigrantes italianos que nós tivemos e da presença da cultura e língua italiana, mas ele justamente tenta explorar para mostrar que nessa época, de mais ou menos 25 anos, que foi marcada como a época de Belle Époque, né, da época do crescimento, modernização plena da cidade de São Paulo após a tal da abolição de escravidão, nunca concretizada. Então, ele vai tentando mostrar que havia muitas outras etnias e também, principalmente, a população de origem negra, a população vinda do continente africano, que, em grande parte, foi esquecida ou coibida no processo da modernização e europeização da cidade de São Paulo. Então, e esse título me também fez pensar que não só, né, que nem tudo era italiano, mas também nem tudo era necessariamente europeu, e dentro do que não era necessariamente europeu, nós também temos diferentes etnias que vinham da Europa ou da Europa do Leste, que muitas vezes é considerada pelos próprios europeus como uma outra Europa, né, não necessariamente a Europa idealizada, e que, em certa maneira, também pega um pouco ou bastante a presença dos poloneses, né, que chegam aqui para o Brasil. Então, eu acho que esse livro, assim, quem for ler, ele é bastante interessante, que tem bastante dado, mostrando a quantidade de estrangeiros que tinha em São Paulo, uma época, acho que também era mais ou menos 1905, 75% de todas as crianças que estudavam na cidade não eram filhos de imigrantes. Então, teve uma super presença de imigrantes, que foi fortemente estimulada pelo governo estadual e federal, justamente nesse processo que já não é muito novidade, de embranquecimento, né, de tentar se esquecer do passado escravocrata brasileiro, mas nesse processo algumas etnias se sobrepuseram a outras. Então, essas desigualdades, elas perpassam a questão racial, étnica e muitas outras. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de ocultamento, desocultamento, a gente pode se fazer duas perguntas. Primeiro, o que o manifestado oculta, ou seja, quando a gente afirma que no Brasil houve uma migração italiana, alemã, japonesa, espanhola e portuguesa, o que a gente então perde, né? O que se oculta ao falar que tivemos principalmente essas 5 imigrações? Ou a gente pode inserir ou tirar uma outra, né? E por outro lado, então, o que isso que foi ocultado, né? Pode manifestar, ou seja, essas outras línguas, etnias e culturas que foram ocultadas nesse processo, que não receberam atenção e ainda hoje são praticamente desconhecidas pelo grosso da população brasileira, né? O que a gente pode fazer com isso? Eu coloquei 2 possibilidades aqui a gente pensar. Primeiro, o que pode se reconstruir, aí o autor vai dizendo que nós podemos reconstruir territórios esquecidos, que eram territórios ocupados por determinadas populações e suas línguas. A gente pode analisar as práticas de sobrevivência, acho que isso também é até mais importante a gente mostrar que, apesar de todas as proibições e ocultamentos, ainda há presença linguística, por exemplo, na paisagem linguística do local, nos nomes, nas histórias que a gente vai trazendo de novo para a memória ativa das pessoas. Mas ele também vai dizendo que a gente precisa reconstruir, nesse sentido, confrontos culturais, porque ele justamente surge a partir do encontro dessas culturas, onde algumas têm mais presença e são mais favorecidas, outras menos, né? E que isso, de certa maneira, vai
fica até mais evidente quando a gente fala que uma determinada cultura ou língua é a língua que marca um território, uma região. E também ele fala que, fazendo tudo isso, a gente pode pensar em pluralizar essas experiências, tanto aquelas que foram esquecidas, aquelas que ainda sobrevivem, né? E tentando mostrar que as cidades, os estados, os territórios, de modo geral, são muito mais plurais do que a gente pensa, né? E aí, como reconstruir, né? Então, esse nosso desocultamento, né, esse processo, essa tentativa, ela é concretizada nos estudos linguísticos, obviamente, mas também nos estudos patrimoniais, que resgatam principalmente a memória. Esse patrimônio pode ser tangível, ou seja, concreto, ou intangível. Aí entram novamente toda essa parte de cultura imaterial, na qual entra a língua, inclusive, históricos, então estudos históricos que levantam essas questões, e culturais. A gente conhecer também que muitas vezes a língua, a cultura permanece em espaços onde foi possível resgatar e não perder, né, essas culturas, essas línguas que existiam, ou essas histórias. Então, isso é, de modo geral, que a gente poderia chamar de um processo de desocultamento que nós estamos tentando passar, né, aqui no nosso curso, essa ideia e meios como fazer isso. Eu acho que aí o Luiz e a Cláudia também vão ajudar bastante hoje para a gente também resgatar mais um grupo étnico-linguístico que nós temos no Brasil, e para a gente também entender, acho que o principal aqui é que, mesmo tendo comunidade de imigração aqui no Brasil, elas também criam e fazem parte da cultura brasileira, inclusive a gente podendo considerá-las como línguas brasileiras, né? Então, muitas vezes a gente acaba distanciando esses grupos, parecendo que eles também não fazem parte do cenário linguístico deste país. E pensando no desocultamento linguístico, ou seja, indo para esse aspecto que a gente tem discutido mais nos nossos encontros, eu aqui estou até citando um texto que eu publiquei recentemente, que se chama Ver o Invisível, Patrimônio da Imigração Croata em São Paulo, onde eu pego um pouco dessas tentativas que a comunidade tem tentado fazer para resgatar a sua existência, e como ela pode ser também levada para outros grupos, inclusive grupos cuja imigração se deu de maneira diferente, ou cuja chegada se deu de maneira diferente, e que acho que aí a gente, se ajudando mutuamente, o Brasil pode cada vez mais reconhecer, né, esse seu caráter intrinsecamente diverso. Então, o que a gente pode fazer? Vocês estão lendo aí algumas coisas que a gente já, inclusive, colocou de várias maneiras, mas procurar por falantes ou trabalhar com falantes e suas produções. A gente pode promover atividades onde a gente vai evidenciando essa existência linguística, como nós estamos fazendo nesse curso. A gente pode criar instrumentos de reconhecimento. A gente viu lá aqueles instrumentos de levantamento, quantos estudantes nós temos numa determinada instituição, de onde eles vêm, né, de quais países, quais línguas eles falam, o que isso diz sobre uma determinada instituição escolar, o que isso diz sobre a cidade ou a região, né? A gente pode também desmonolinguar o discurso, ou seja, mostrar que no discurso comunitário, oficial, escolar, esse monolinguismo que nós temos do português, né, do o português, né, sendo que existem várias variantes, várias manifestações da língua portuguesa, isso também tem que passar em qualquer ambiente, na verdade. A gente não precisa necessariamente ter um grupo imigratório para discutir esses assuntos. Isso que a gente acaba falando com os professores e outros profissionais da educação e de outras áreas, que a gente não precisa necessariamente esperar para que nós tenhamos esses grupos, porque a gente nunca vai saber exatamente de onde essas pessoas vão vir, mas trabalhando isso, considerando que qualquer pessoa aqui no Brasil vem de alguma outra região, ou a sua família, ou, enfim, né, os seus antepassados, então a gente pode construir esse discurso que não é tão monolíngue, a ponto da gente falar sempre que no Brasil
a maior parte da população é monolíngue, né? Então, a gente pode também sempre questionar essa afirmação tão categórica. E, claro, sempre atuar junto às instituições que precisam se comprometer com esses processos. A gente falou da cooficialização, mas também a gente pode pensar em outras atividades, inclusive não acadêmicas, né? Muitas vezes isso acaba, esse trabalho de desocultar linguisticamente uma comunidade acaba sendo entregue, ou espera-se que as universidades façam isso, ou que determinadas comunidades ou associações atuem nesse sentido. Isso também tinha que ser, né, uma proposta mais coletiva, né? E aqui, acho que já dando uma introdução sobre a nossa atividade, inclusive, que nós vamos fazer, que é um pouco uma atividade de desocultamento, inclusive de nomes, que aí depois Cláudia e Luiz vão explicar para vocês, terminando a apresentação. Então, isso tem a ver com a antroponomástica, que é um nome enorme, mas que basicamente é um estudo interdisciplinar, normalmente, de nomes próprios de pessoas. Aí a gente tem de nomes, sobrenomes e etc. Né? Então, eu estou tomando essas ideias de um capítulo de um livro, que vocês vão ter lá no Drive para ler, que é bastante curioso, que se chama Do Nome Direito ao Direito ao Nome. As políticas linguísticas sob o viés antroponímico. Então, aqui a autora discute justamente as políticas linguísticas que nós tivemos aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, né, ela explora bastante como isso acontece em outros lugares, onde se proíbe que as pessoas usem o seu nome original, né, ou que as pessoas deem nomes outros para seus filhos. Tem vários projetos, inclusive no Brasil, que queriam proibir que se dessem nomes estrangeiros, considerados estrangeiros, nomes que não são considerados tipicamente brasileiros ou pertencentes à língua portuguesa, e aí ela vai também diferenciando os tipos, né? A gente tem algumas políticas para as línguas majoritárias, né, de uma nação, por exemplo, seria no caso o português. Depois a gente tem outras regras sobre, por exemplo, como que a gente vai usar isso no nível das línguas minoritárias. Então, para dar um exemplo rápido, então, a gente tem aqui muitas pessoas que se chamam João e muitas pessoas que se chamam Ivan, né? Ou Giovanni, enfim. Então, tudo isso, na verdade, são vários nomes para uma mesma... são várias variações de um mesmo nome, né? E aí, ao longo da história, principalmente no caso dos imigrantes, quando eles chegavam no Brasil, seus nomes e sobrenomes, na verdade, foram normalmente modificados, transliterados para a língua portuguesa, esquecidos, retirados ou acrescentados. Então, tudo isso, na verdade, afeta a identidade de uma pessoa. E aí pode parecer uma coisa muito simples ou uma coisa até um pouco banal, né? Bom, é só um nome, só um sobrenome, mas isso já mostra já de antemão como que uma nação, como um Estado trata aquelas pessoas que vêm para o país, já tentando assimilá-las, né, no momento que ela adentra, entrando num porto, de alguma maneira entrando no país. Né? Então, ela vai discutindo o que isso né, representa para todos nós, como que esse tipo de ocultamentos, na verdade, afeta depois em outros aspectos que a gente não sabe muitas vezes, né, como falar os nomes, os sobrenomes, estranha, né, ou dar nomes que são considerados estrangeiros, isso às vezes não é aceito nos cartórios, então tem toda uma discussão que também acho que para nós pode ser, assim, significativa, e, como eu disse, sobre essa atividade, sobre esse tema, será a nossa tarefinha para sexta-feira, né? Mas esse texto, de fato, eu achei bastante curioso, alguém especificamente tratar sobre políticas linguísticas que existem com relação aos nomes, ou a própria área, aí que eu não vou falar de novo, porque são muitas sílabas numa palavra só. Acho que agora, da minha parte, acho que é isso. Daí, não sei, Laís, se você gostaria de falar já, ou a gente deixa a sua fala para sexta-feira,
Eu acho que tá tudo bem, a internet agora, eu passei o tempo todo online aqui, acho que vai continuar. Se qualquer coisa eu acesso pelo celular, que é a última apresentação que eu vou fazer. Vai dar para ir pelo 3G. Tá bom, então vamos lá. Eu vou apresentar a sua. Então a gente continua pensando as línguas de imigração. Foi, né? Foi. Boa noite, gente. Eu vou falar agora das línguas de imigração. E já pode ir passando, por favor, que é essa imagem de início. O que é uma língua de imigração? Como o nome é meio sugestivo, né, mas é um grupo de pessoas, assim, imigrantes que eles vieram para um determinado lugar, assim, teve essa troca, né, eles vieram, por exemplo, para o Brasil, e lá a língua de imigração, quando eles saem de um país para o outro, de um lugar para o outro, essa língua ela acaba sofrendo algumas alterações, assim, como ela tem contato não só com as línguas, aqui no Brasil, como exemplo, não só com a língua do país, que seria o português, mas também com outras línguas de imigração, ou as várias diversas línguas que são faladas naquele próprio país, ela acaba sofrendo muitas alterações e acaba não sendo considerada já uma língua igual à que ela era originalmente. Por exemplo, uma língua de imigração, o polonês que é falado aqui no Brasil, ele é muito diferente do polonês que eles falam na Polônia, assim, eles sofreram diversas modificações do português, das outras línguas de imigração que eles tiveram contatos, porque podem ser imigrantes de diversos lugares, em especial no caso do Brasil, que é um país que é considerado bem aberto, assim, para imigrantes, né, muitas pessoas entraram, né, o próprio português, assim, é meio que pode ser considerado uma língua de imigração, não sei se o Milan vai me corrigir aqui, mas de início não é uma língua original do Brasil, então o próprio português. Aí eles têm esses contatos com as línguas de imigração, com a língua do próprio país, e eles ficam sujeitos a essas mudanças linguísticas. E ela não vai ser original devido a isso, né? Ela vai ser bem diferente da língua que é falada lá agora. Pode passar, por favor. No artigo que eu li, eles fazem essa diferença entre uma língua de imigração e a língua de herança. Eles consideram língua de imigração só a língua que é falada pelas primeiras pessoas que chegam aqui. A língua que é repassada para os descendentes dele, embora muito parecida com a original, já é considerada uma língua de herança, sim, é uma língua de herança, não língua de imigração em si. Pode passar, por favor? No Brasil, nesse artigo, eles têm essas línguas de imigração por incidência, assim, tem o alemão, o árabe, o chinês, o coreano, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano e japonês, ucraniano, pomerano e westfaliano. Eu achei um pouquinho desatualizado, né? Eu até fui ver qual era a data do artigo para ver se era antigo, mas ele não considera umas línguas de migrações novas que a gente tem aqui no Brasil, né? Que nem o crioulo haitiano, que a gente trabalhou com a AB, não é tão considerado aqui, mas elas existem, tem cada vez mais pessoas entrando no Brasil, agora de outras nacionalidades, mas essas podem ser consideradas as principais. Tem essa aqui que eu não consegui falar em cima do inglês, porque eu não sei pronunciar, mas acho que ela é uma variante do alemão também, que é muito falada aqui nas comunidades alemãs do Brasil. E pode passar, por favor. Aí, quando a gente entra no português, a gente tem as línguas eslavas que chegaram no Brasil. Elas chegaram entre 1850 e 1889, elas estão há mais de 150 anos aqui no Brasil. Eu achei esse dado bem interessante, eu não sei se é porque eu sou paulista e eu estou muito na minha própria realidade, mas eu nunca imaginei, assim, que existiriam outras línguas no Brasil fora o português até eu entrar nesse projeto. Eu vou ser bem sincera, ano de 2020, eu descobri que tinham línguas de imigração no Brasil, assim, o que eram línguas de imigração. Eles estão aqui há muito tempo mesmo, então, para mim foi uma grande surpresa descobrir que existiam essas coisas, e eu fiquei, nossa, e eles vieram para o Brasil, os imigrantes eslavos, né, Rússia, Polônia, Prússia, que eles tinham, nessa época não se chamavam Polônia e Prússia, já eram outros países ainda, mas eles vieram desses lugares para a gente se localizar agora, e eles se instalaram principalmente no sul do Brasil, que já é bem conhecido, assim, por ter muitos imigrantes europeus, assim, dessa parte da Europa, muitos alemães e poloneses, assim. E eles sofreram com as políticas de nacionalização do Estado Novo. Como que essas políticas funcionavam? Eles tentavam dar esse status de brasileiro para os imigrantes, mas não era bem assim para dar algum privilégio ou transformar eles de fato, assim, era meio que para forçar essa ideia de
de nacionalismo, assim, né, de você é brasileiro. Tinham muitas políticas do Estado Novo que proibiam você de falar outras línguas. Eles tinham comunidades muito grandes no sul do Brasil, com diversas escolas que ensinavam o polonês, o russo, o alemão, escolas que foram fechadas, que foram escondidas, assim, com leis que impediam as pessoas de falar a língua materna. Então, eles deram essa nacionalidade que parecia, a princípio, que fosse algo bom, mas era só mais uma forma de apagar essas histórias e culturas, talvez até seja por esse motivo de que eu não sabia que eram línguas de imigrantes, assim, é uma política que vem há muito tempo e você, se você é um brasileiro nato, você pode acabar não percebendo, assim, o quão grande é a pluralidade linguística do Brasil, assim, justamente não porque você é alienado, mas porque foram políticas, foram leis, foram coisas que forçaram na gente a ver o país como um lugar monolíngue, muito embora, tipo, se você for um pouquinho da sua caixa, você percebe que não tá nem perto disso, assim. E com a imigração, eles não trouxeram só a língua, né? Acho que às vezes a gente tem essa mania de separar a língua da pessoa, que é justamente o objetivo do nosso projeto, associar a língua às pessoas, mas a língua não é uma coisa separada, assim, não é um objeto isolado. A língua traz com ela cultura, aspectos culturais. Então, quando eles imigraram para cá, eles trouxeram muitas coisas da cultura que a gente consegue ver até hoje. A Cláudia e o Luiz, eles vão explicar mais como a cultura da Polônia está presente no Brasil hoje, mesmo que a gente não tenha percebido. E é isso, pode passar, por favor. Aí você pode estar se perguntando, as línguas de imigração, elas são, imigração e herança, são línguas brasileiras? Sim, elas são línguas brasileiras, não só por estarem no Brasil há tanto tempo, mas a gente tem outras evidências disso. Algumas dessas línguas são oficializadas ou co-oficializadas em alguns municípios. Tem alguns municípios, em especial ali na parte sul do Brasil, que eles oficializam essas línguas ou co-oficializam como as línguas oficiais daquele lugar por estarem bem presentes. Elas também podem ser tombadas como patrimônio imaterial de estados e municípios. O Milan acho que chegou a comentar do IPAN, né, que é o Instituto, e a gente tem também aquela lei lá de revitalização. Essas oficializações e co-oficializações, elas entram nessa lei que faz parte de você catalogar e verificar a importância dessas línguas, etc. E a gente também tem a oficialização do ensino de línguas de imigração. Foi nisso que eu descobri que, por exemplo, no município de São Paulo, muita gente deve morar no município de São Paulo, o italiano é oficializado como uma língua no ensino, assim, mas eu confesso que eu nunca vi em toda a minha vida o italiano sendo ensinado em nenhuma escola de São Paulo. Então, fica aí o questionamento sobre até que ponto essas políticas do papel, assim, elas são eficientes, assim, basta você colocar a língua como patrimônio material, basta você só oficializar ela, quais são as medidas reais que você consegue tomar para que essa língua esteja presente, para que a gente consiga conhecer essa língua, assim. Pode passar, por favor. Aí a gente tem línguas como forma de resistência. Uma moça que eu assisti a palestra, assim, ela desenvolveu projetos, assim, era um projeto de extensão, para colocar, tipo, essas políticas em prática, assim, o que ela fez? Ela definiu políticas de acolhimento através de identificação das demandas. Ela perguntou para os próprios imigrantes, acho que em especial eram o pessoal do Haiti, né, que está muito em alta nesse momento, o que eles queriam e o que eles sentiam falta para aplicar essas mudanças, assim. Então, a maioria foi tipo aulas de português, através da própria universidade, assim, projetos de cultura e extensão, aulas de português. Tem muitos outros projetos, assim, em São Paulo mesmo, de você ensinar as burocracias do próprio país, assim, né? E ela desenvolveu as metodologias dela para a integração desses imigrantes na comunidade e valorizar a língua deles, assim. Porque no Brasil a gente tem um negócio, assim, que chama muito os imigrantes para cá, que é a tal da política da hospitalidade. Dizem que o Brasil é um país muito hospitaleiro, e, tipo, de fato, mas a gente tem que entender, assim, que o Brasil realmente não impede ninguém de entrar aqui, ele não impede, mas ele também não faz nenhuma coisa que faz com que as pessoas sejam aceitas, que você pode entrar, mas daí pra frente, se você entrou, o problema é seu, assim, você que se vira, por isso que a gente faz essa diferenciação da política de hostilidade e política de hospitalidade. A gente tem que entender que não é só deixar as pessoas entrarem aqui que a gente é hospitaleiro, a gente tem que fazer coisas para, de fato, ser um país hospitaleiro, oferecer aulas, por exemplo, aulas de língua, oferecer cursos,
entender a própria política de imigração no Brasil, né, porque a gente tem umas leis bem burocráticas para você conseguir as coisas aqui, e a gente tem que principalmente entender o direito linguístico, né, porque a gente não pode simplesmente apagar a identidade dessas pessoas, e o direito linguístico entra nisso, como uma forma de, o direito linguístico, se você tem o direito de falar a própria língua para perpetuar a sua própria identidade cultural, assim, né, é um dos direitos linguísticos que a gente também já vem falando há bastante tempo nesse curso. E aí sobra só as referências aí, tem também esses artigos que eu subi lá no Drive já, eu acho que eu vou colocar o link dessa palestra que a gente assistiu lá também mais tarde para vocês poderem assistir, porque ela é bem interessante, assim. E era isso. Perfeito, ótimo. Acho que aí a gente deixa bem redondinho isso, né? Dá uma super introduzida aqui no assunto, né? E, enfim, acho que a gente pode já passar, né, para a nossa parte principal aqui. E, bem, Luiz e Cláudia, a palavra é de vocês e bora lá aprender alguma coisa sobre o polonês. Então, dobry wieczór. Eu me chamo Cláudia Litwin-Kazubek, eu estudo Letras Polonês na Universidade Federal do Paraná e participo do projeto de extensão Línguas em Diálogo da Federal. E junto com o meu colega Luiz Henrique, hoje nós vamos apresentar sobre o polonês. Então, vou esperar o Pedro apresentar ali para a gente ir acompanhando com os slides. Foi? Então, foi. Então, no começo, a gente vai falar um pouquinho o contexto geográfico, né? Para quem está meio perdido se orientar melhor, né? Então, a Polônia, ela é um país localizado na Europa Centro-Oriental, também chamado de leste europeu, considerado leste europeu, né? A capital atualmente da Polônia é Varsóvia, e Varsóvia em polonês é Warszawa. Tem quase 40 milhões de habitantes na Polônia, né? Polônia é um país como se fosse Paraná e Santa Catarina juntos, assim, não é um país tão grande, né? E essa estimativa é de 2017, já está um pouco desatualizada. E agora a gente vai passar, né, para saber como que é a Polônia, os estereótipos, a visão que a gente tem da Polônia, né? E depois a gente vai passar para a língua. Então, agora eu passo para o meu colega Luiz, para ele falar sobre a Polônia em si, assim, né? Coisas que a nossa visão da Polônia. Bem, boa noite, bem da verdade a todos. Eu sou Luiz Henrique Budan, eu sou professor substituto do Departamento de Polonês, Alemão e Clássicas, o DEPAC. E, bom, hoje eu agradeço o convite da Milan, do Pedro e da Laís para participar do evento. E hoje, agora eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a questão dos estereótipos da Polônia no Brasil. Eu gostaria que vocês pensassem assim, qual é a imagem, se vocês ouvem falar, o país chama Polônia, qual é a imagem que vem à mente de vocês, né? Aqui no Paraná, a gente, em geral, tem uma imagem muito específica da Polônia como um país rural, um país idílico dos nossos avós, bisavós e tal. E, assim, é interessante porque, às vezes, os descendentes desses imigrantes que vieram na passagem do 19 para o 20, também um pouco até depois da Segunda Guerra ainda, eles têm muito fortemente essa visão. E eles surpreendem-se bastante quando veem que a Polônia não necessariamente é esse país idílico e rural dos nossos avós e bisavós. Então, eu trouxe aqui uma imagem a vocês. Vocês considerariam que essa imagem é uma imagem, um lugar na Polônia? Ela corresponde à imagem de Polônia? Bom, vocês pensem e eu já respondo a vocês. Uma pessoa se manifestou ali, o Rodrigo, dizendo que sim. Sim, essa cidade fica no sul da Polônia, é uma cidade chamada Zalipie, e ela é famosa justamente por esses desenhos que vocês estão vendo ali. Todos esses desenhos, as casas são pintadas por dentro, por fora, tudo nessa cidade é cheia desses desenhos.
E nós aqui também associamos bastante esse tipo de desenho às culturas polonesas, mas não só, também à cultura ucraniana. Esses motivos florais e galos que às vezes aparecem. Mas essa cidade, especificamente, Zalípia, ela é bastante conhecida por esses desenhos e pelo quão colorida ela é. Agora, Pedro, você pode adiantar a próxima, por favor? Bom, e essa imagem, vocês consideram que ela seja uma imagem da Polônia também? Não, eu já vou adiantando a resposta, né, porque o nosso tempo não é tão longo assim, mas sim, essa é uma imagem da capital da Polônia, Varsóvia, ou Warszava, né, se a gente for falar em polonês. E lá ao fundo vocês podem ver o prédio mais alto e talvez mais polêmico de Varsóvia, que é o Palácio da Cultura, que os poloneses chamam de o presente do Stalin. Bem ao fundo lá vocês podem ver o prédio mais alto. Então, essa também é a imagem. Nós temos essa oposição, né, do rural e do urbano aqui. Varsóvia é uma cidade muito grande, uma cidade cosmopolita, e também é uma das cidades do mundo melhores para você ser um vegetariano. Tem bastante opção de comida vegetariana e vegana em Varsóvia. Bom, Pedro, você pode ir à próxima? Bem, e essa imagem, vocês consideram que é uma imagem polonesa? Essa eu gosto. Sim, essa também é uma imagem polonesa, né? Vocês já entenderam o espírito. Não é bem Gdańsk, Rodrigo, essa é Sopot. Sopot é próximo a Gdańsk, mas é naquela região mesmo. Ela fica à margem do Mar Báltico, né? E essa cidade, ela tem o maior molo feito de madeira na Europa ou talvez no mundo. É esse lugar ali que aparece a vocês. Ele é todo feito de madeira, você entra lá, passeia, é muito, muito legal. E é a cidade de veraneio dos poloneses também. Sopot. Tem outros lugares, mas Sopot é mais, assim. E também, se não me engano, tem o metro quadrado mais caro da Polônia. Mas, bem, Pedro, pode, por favor? Essa imagem, então, eu já vou adiantar a vocês, né? Por surpresa, também é Polônia. Sopot fica ao norte, às margens do Mar Báltico, e essa cidade, que é Zakopane, ela fica bem ao sul, na região dos Tatry, as montanhas Tatras, em português, se não me falha a memória. Zakopane é a cidade de veraneio, mas de inverno, e as pessoas vão lá esquiar, basicamente, e fazer as atividades todas ligadas a inverno. E Zakopane também não vai estar aparecendo nessa foto, mas se vocês quiserem pesquisar depois, Zakopane é muito famosa pelo seu estilo arquitetônico, bastante particular, é um estilo arquitetônico que começou naquela cidade. Então, Pedro, se puder continuar um pouco. Obrigado. E agora a gente vai falar um pouquinho de língua polonesa. Hoje, só as características mais gerais possíveis, né? Pode pular um pouquinho. Em polonês, volta. Em polonês, nós temos duas palavras para o nome da língua polonesa. Ou é język polski, que é justamente língua polonesa, ou polszczyzna, que seria... eu não consigo traduzir assim imediatamente o que seja polszczyzna, mas é um nome um pouco bem mais elegante, na verdade, do que język polski. O termo que pessoas normalmente usam é justamente język polski. Agora sim, Pedro. Obrigado. O polonês, então, eu digo a vocês, é uma língua eslava, o Milan e a Laís já adiantaram. Ele pertence ao ramo eslavo ocidental e ao grupo lexítico. Então, isso faz ele ser parente de algumas outras línguas eslavas, né? Como o croata, o tcheco, o eslovaco, o tcheco, o sorábio, o alto e baixo sorábio, o cassúbio, que é uma língua regional da Polônia também. E aqui vocês estão vendo essa árvore genealógica da língua, né? Todas elas derivadas lá do eslavo comum. Então, vocês veem ali o grupo lexítico, o polonês, o pomerânio e o cassúbio, o tcheco e o eslovaco, não o croata, o sórbio, o alto e baixo sórbio, que são línguas minoritárias faladas na Alemanha, em 2 ou 3 cidades, se não me engano. E, bem, de certa maneira, a gente pode dizer, e que é interessante, é que, como sendo o polonês uma língua eslava, também é uma língua indo-europeia. Então, tem algum parentesco muito, muito antigo e muito distante, mas também tem parentesco com o português.
Então, Pedro, se você for mais um pouquinho. Certo, então eu já havia mencionado, né, a língua bastante próxima ao cassúbico, aquela língua minoritária falada no norte da Polônia, o tcheco, o eslovaco e aquelas outras demais línguas. Isso. Aí uma coisa que sempre me perguntam, polonês e alemão são línguas parecidas? Não, elas não são mutuamente compreensíveis, elas são bem distantes entre si, muito embora haja um grande número de empréstimos lexicais do alemão no polonês, do polonês no alemão, mas mais do alemão no polonês, se me parece. Russo é próximo a polonês, só que é outro grupo das línguas eslavas. Agora, Pedro, por gentileza. Bem, então nós temos 45 milhões de pessoas que são falantes de polonês no mundo e outras 5 milhões que usam polonês como L2. Se vocês lembrarem, a população da Polônia é menor que 45. Eu não vou lembrar o número exato, mas é menor do que 45. Então, existe uma comunidade muito grande de imigrantes, basicamente em toda parte do mundo, e essas comunidades também têm os seus falantes da língua polonesa. O termo em polonês que se usa para essa comunidade é Polônia. Eu vou escrever aqui no chat. Polônia. Que é o nome do país em português, só que sem o acento circunflexo, né? Isso faz do polonês um caso interessante para se estudar as línguas de imigração, justamente. Agora, por favor, Pedro, mais um pouquinho. Bom, o alfabeto polonês, alfabeto polski, se a gente for falar em polonês, justamente, pode mandar mais uma, ele é baseado no alfabeto latino. E essa é uma coisa muito importante, porque o fato de ser baseado no alfabeto latino já nos dá algumas pistas. As línguas eslavas, elas são escritas no alfabeto latino e no alfabeto cirílico. A diferença principal é que os povos que usam o alfabeto cirílico são majoritariamente ortodoxos, ao passo que os povos que usam justamente o alfabeto latino são os povos católicos. E por isso aí eu trago a vocês esse mapinha mostrando o grande cisma do Oriente que acontece na cristandade, né? E então vocês veem em azul os povos que ficaram são os ortodoxos e em laranja os povos católicos, né? A Polônia está lá e ela é majoritariamente católica até hoje. Isso é um ponto importante da cultura polonesa para se conhecer também. Pedro, se você puder ir um pouquinho. Bem, então nós já sabemos, baseado no alfabeto latino, ele tem 32 letras. Agora vamos dar uma olhada nessas letras. São essas aqui, né? Nós temos 32, não usamos a letra Q, a letra V e a letra X em polonês. O V geralmente vai ser substituído pelo W. E das letras que têm pronúncia diferente, eu posso dizer a vocês que as que mais confundem-nos como os falantes de português são, de início, a letra C, o tse, e a letra J, yot. O C, o tse, ele tem o som como se fosse... Ele representa esse som tsunami, mosca, tsetse, algo assim. E yot, esse som também está presente no português, mas a gente costuma escrevê-lo com o i, né, num ditongo. Então, continuando um pouco, Pedro. Agora, o que mais chama atenção quando a gente vê um texto escrito em polonês é que eles são cheios dos dígrafos, de RZ, CZ, DZ, DZ com ponto, DZ com acento, e assim sucessivamente, e não acaba aí, porque além disso, nós temos um trígrafo, quer dizer, 3 letras que vão representar um único som. E agora eu devolvo a palavra à Cláudia, e a Cláudia continua com vocês. Logo volto. Então, vou falar sobre os diacríticos na língua polonesa, ou diacritic, na verdade, diacritic, no plural, né? Então, os diacríticos no polonês são usados porque, como houve essa cisma, algumas línguas eslavas usam o alfabeto cirílico. Como é um alfabeto latino, eles precisavam adaptar para representar o som que eles falam, que é um som muito diferente. Então, nós temos o A e o E com ogonek, que é como se fosse o nosso cedilha, né? O L cortado, que é o kreska, o koshna. Temos o N, C, O, S, Z com kreska, que é o acento agudo. E temos o Z com kropka, que é um pontinho. Então,
Pode passar para o próximo, Pedro? Então, o A com ogonek, ele vai ter um som de on, como se fosse o nosso ão parecido, né, do português, on. Pode passar para a próxima? Como na palavra lubion, onilubion, né, que é gostar. Temos o tse com cresca, né, kach, com som de TH, né? Isso, o C é igual do Esperanto, o Milan falou, né? Então, pode passar como lubit, esse C com acento, né? O próximo é E com ogonek também, ogonken, que fica N, um EN, N, como gensh. Gensh é ganso. É lubit, gostar, Luiz falou, né? A próxima, o L cortado tem um som de U. Na próxima palavra pode passar como puapka. Vai ficar como um U mais prolongado, como tem dois U's seguidos, né? Puapka. O próximo é N, que tem um som de... Como se fosse o N do espanhol, que tem aquele acento. Ou NI. Próximo, como dzvoni. Ou dzvoni. Depende da pronúncia do lugar da Polônia, né? O O com cresca, O com acento, vai ter um som de U. Isso confunde também muitos dos brasileiros quando estão aprendendo polonês, né? Pode passar para a palavra, como em sul. Sul é sal. Pode passar. O S com cresca é sh, com som de sh. Pode passar para a palavra, como shlimak. Né? Shlimak é lesma. O Z com cresca, com som de J. Pode passar para a palavra. Como jrebak, é bem difícil essa palavra. E o Z com croca, fica som de J. Pode passar para a palavra, como moje. Moje é pode. E agora vou passar de novo para o Luiz, que vai falar sobre os dígrafos. Bom, então, eu adiantei um pouco antes, né, que nós temos esses dígrafos todos, e a Cláudia destrinchou um pouquinho a questão dos diacríticos, né? Bem, em polonês, a palavra dígrafo é dwuznaki, 2 sinais, literalmente. Parecido bastante com o que significa a palavra dígrafo, né? Pedro pode pular. Nós temos CH, CZ, DZ, DZ com acento, DZ com ponto, RZ e SZ. A rigor, se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa, tem outras coisas que daria para considerar os dígrafos, mas não ia caber na apresentação de hoje. Então, bom, esse primeiro dígrafo, o CH, ele tem o som ha, ha. Ele é um som pronunciado mais para trás, assim, então, para nós, falantes de português brasileiro, ele é um pouquinho mais difícil. Pedro? O exemplo é a palavra rata, que quer dizer a cabana. Algo assim, uma casinha assim, na montanha. Rata. Próximo. Esse é bem comum em polonês, que é CZ, que teria o som ch. Pode ir seguindo. Czapka, que é chapka, né? CZAPK, que quer dizer gorro. Mais um. Aqui nós temos DZ, ou Z. Esse não é tão misterioso, né? Mas é interessante ele pensar o quanto o Z é usado na ortografia polonesa, né? Demais, obrigado. Dzbanek. Dzbanek quer dizer o jarro. Agora nós temos DZ com acento, que é D. Ele é o som palatalizado. E aqui tem a palavra dvik. Dvik quer dizer guindaste, então, a não ser que a gente trabalhe com engenharia, né, não vamos usar muito na vida, mas é para representar esse som. Então, nós temos o som J, é um pouco diferente, né, se a gente prestar atenção, nós temos o anterior era J, e o atual que nós estamos vendo, J. Um pouquinho diferente, mas para ouvir do polonês faz toda a diferença. Próximo, dżungla. Dżungla quer dizer a selva. É a selva, eu acho que a melhor tradução seria a selva. Mais um. E o RZ. O RZ é J, parecido com o Z com ponto, que nós vimos anteriormente. Isso acontece pelas razões históricas, né? Tem palavras que se escrevem com Z com ponto, palavras que se escrevem com RZ. Alguns poloneses, às vezes, se confundem, né?
mas as razões históricas aqui explicam. E essa palavra jeca, que trouxe como exemplo a vocês, jeca, ela quer dizer rio. Mais, Pedro? Bom, nós temos os SZ, né? Estão contando aí quantos Z tem nos dígrafos, né? Esses são o sh. Pode passar mais um. Na palavra chefe, que, né, não precisamos pensar muito, ela quer dizer o chefe. Mais uma. E o trígrafo? Agora com Cláudia. Então, o trígrafo são 3 elementos fonéticos que juntos fazem um som só, né? É o trui-snak. Trui de 3, nak de símbolos, né? Pode passar. No polonês nós temos apenas um, que é o di. O di então, é uma fricada pós-alveolar sonora, né? E pode passar. Como temos na palavra dzięki. Dzięki é como se fosse agradecimentos. Eu agradeço, né? Valeu. Vocês talvez tenham escutado dziękuję, né? Dziękuję é bem comum você escutar. Então, é dziękuję, dziewczyna, dzięki. É bem comum o DZI. E agora eu vou passar de novo para o Luiz. Bem, nós queremos mostrar a vocês também como soa a língua polonesa falada naturalmente, né? Aqui a gente está trazendo exemplos de palavras para mostrar os dígrafos, trígrafos e os diacríticos todos, mas seria legal também que a gente ouvisse uma pessoa falando polonês. Então, nesse caso, a gente vai ouvir agora a eminente poeta polonesa Wisława Szymborska. Ela é ganhadora de prêmio Nobel, ela faleceu em 2012, se não me falha a memória, e nós vamos ouvi-la lendo um poema chamado Nic dwa razy, Nada Duas Vezes. Ele encontra-se esse poema traduzido para português no livro Um Amor Feliz, que é uma coletânea de poemas, uma antologia de poemas traduzidos pela Regina Przybyciem, que também é ligada à Federal, mas também ao FMG. E, enfim, Pedro, pode colocar o poema? Claro. Muito obrigado. Um segundinho. Uhum. Rapidinho. Estão vendo? Estamos vendo. Vendo, sim. Ouvido não. Vamos. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma 2 podobnych nocy, 2 tych samych pocałunków, 2 jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się, zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, wpółobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak 2 krople czystej wody. Pedro, se puder voltar para a apresentação. Tem toda a transição a ser feita. Bem, então, nós ouvimos a grande poeta polonesa Wisława Szymborska lendo seu poema, não diria recitando, mas lendo, e
dá para perceber, assim, as questões como entonação, como a língua soa, né? Essa, também, novamente, a coisa do estereótipo, essa coisa dessas consoantes todas palatoalveolares e palatais e tal. Então, nós temos muito sh, muito ch, muito sh, muito j, e assim por diante. Mas, então, eu gostaria de ter mostrado isso a vocês, espero que vocês tenham gostado. E apenas algumas informações sobre esse poema, ou como em polonês se chama wiersz. Ele foi publicado em 1957, num livro chamado O Chamado do Yeti, o Chamando pelo Yeti. E esse poema nós vamos ouvir, eu vou ler para vocês a tradução da professora Regina Pschibetchen. Ele é um poema muito, muito bonito, fala sobre o fato de as coisas não se repetirem, o fato de que elas acontecem apenas uma vez, e vocês vão poder ver como a Szymborska, ela escreve de uma forma que dialoga muito conosco, e ao mesmo tempo ela é extremamente profunda. Então, Pedro, se você puder ir adiantando o poema, vocês vão ter aí o texto em polonês, né, do poema Nic dwa razy, e eu vou ler a vocês a tradução. Então, nada acontece duas vezes, nem acontecerá. Eis nossa sina. Nascemos sem prática e morremos sem rotina. Se vocês observarem ali na última linha, né, nós temos a palavra routine, que é parecida o suficiente para a gente dizer que tem relação com a nossa rotina, né? Ela está declinada, coisa que nós vamos ver na sexta-feira, mas dá para reconhecer algumas coisas aí. Pedro? A professora Regina, então, ela propõe a seguinte tradução para esse verso. Mesmo sendo os piores alunos na escola desse mundão, nunca vamos repetir nem o inverno, nem verão. Pedro, por gentileza? Esse próximo verso, a professora Regina propõe: nem um dia se repete, não há duas noites iguais, dois beijos não são idênticos, nem dois olhares tais quais. Aqui não tem muitas palavras que vão ser parecidas com o português, né? Mas, Pedro, por favor, mais uma. Agora temos até duas estrofes. Ontem, quando essa primeira estrofe de cima, ontem, quando alguém falou o nome teu junto a mim, foi como se pela janela aberta caísse uma rosa no jardim. Hoje, que estamos juntos, o nosso caso não medra. Rosa? Como é uma rosa? É uma flor ou é uma pedra? Pedro, mais uma. Legal. Ó, te lembra um pouco olhos. Interessante. Então, a estrofe de cima. Porque você tem uma hora que trazer consigo a incerteza. Você vem, mas vai passar. Você passa, eis a beleza, né? Essa coisa toda da impermanência das coisas é o que dá a beleza, talvez. Então, nós temos lá na última estrofe, tem a palavra que eu gostaria de ler em polonês mesmo, que eu acho a sonoridade dela muito bonita. Uśmiechnięci seria algo como sorridentes, e a professora Regina propõe essa mesma tradução. Então, sorridentes, abraçados, tentaremos viver sem mágoa, mesmo sendo diferentes como duas gotas d'água. Bem, e agora eu encerro a minha participação aqui. Muito obrigado. E depois, nós tivermos tempo para perguntas, eu posso respondê-las. Cláudia? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho como vai ser o exercício que o pessoal vai fazer em casa, né? Então, exercício em polonês é ćwiczenie, né? O C que a gente viu no começo, ćwiczenie. Né? Pode passar para o próximo, para a gente explicar. Então, no processo de migração, como a Anaís e o Milan falaram, né? Muitos nomes e sobrenomes foram alterados, né? Então, a grafia polonesa foi aportuguesada, digamos assim, né? Por causa das Lei Vargas e tudo que foi comentado já, né? E aqui temos o exemplo, esse nome é difícil, Maier-Jacques Stanov Maier-Jacques. Até eu que falo polonês acho difícil, imagine quem não fala. Então, pode passar para o próximo slide. Novak, em português Novak, né? Talvez vocês tenham visto já escrito em algum lugar.
Kozłowski se tornou Kozłowski, ficou bem diferente, né? Kozłowski. Sobrenome da bisavó do Luiz, ó. Aí, isso. Esse vai ser o exercício, né? Com o básico que a gente viu no alfabeto ali, que vocês vão ter acesso depois aos slides para poder consultar, né? A gente vai pegar esses nomes que foram passados por português e vamos repolonizar os sobrenomes abaixo. Vamos tentar colocar com o som que vocês viram nos slides, passar para o polonês de novo. Então, vocês podem pesquisar no Google, vocês podem usar também, tem a IPA, vocês clicam nos símbolozinhos da IPA, que nem está nos slides, assim, você procura o símbolo no Google, clica no símbolo da IPA, você escuta para tentar, né, colocar. Você tenta ler em português. Tokarczuk seria o quê? Tokarczuk, né? Você já imagina como é em polonês, então vocês vão tentar colocar. E o próximo exercício, que é um pouco mais simples, que tem a ver com cultura também, né? Que a gente vai ver, vocês vão procurar logradouros com nomes que vocês acham que tem relação com polonês. Né? Esse não é tão difícil, vocês podem ter alguma coisa perto de casa, de repente vocês moram numa rua que vocês acham que é polonesa, dá uma pesquisadinha ali que vocês vão achar. Não precisam ser muito também, vocês acham, sei lá, uns 3 já tá ótimo, já vai ser bacana. E por hoje é isso aí. Nós agradecemos, dziękujemy, e até a próxima. Perguntas, se tiverem, podem fazer. Estamos aí. Tomara que vocês tenham entendido, porque eu falei tão rápido que até eu tô nem eu sei o que eu tô falando. Acho que a gente pode, viu, Cláudia, acho que a gente até pode voltar um pouco para a tarefinha, porque a gente tem bastante tempo ainda, né? Então, vocês foram super econômicos no tempo, que a gente pode, então, usar para fazer as perguntas, mas para a gente explicar um pouco mais, eu acho, essa questão de repolonizar, né? Isso, na verdade, isso acontece em qualquer outra língua, né? Qualquer outro imigrante, qualquer outra pessoa que vem para o Brasil, até muito recentemente, todos os seus nomes, querendo ou não, e sobrenomes acabaram sendo, né, ou foram levemente ou bastante, né, modificados. Quanto mais distante a língua, mais provável, né, que isso tenha acontecido. Então, achei isso interessante, porque certamente, né, a gente vai perceber isso, apercebendo, na verdade, fazendo esse tipo de exercício, as coisas, né, no nosso entorno, igual o segundo exercício, né, a gente acho que precisa estar mais atento para essas paisagens aí linguísticas que a gente tem, e de onde elas vêm, o que elas significam, né? Então, não sei se vocês acham que a gente também poderia, como a gente fez no havaiano, colocar uma tabelinha, talvez? Não sei se vocês têm também alguma coisa assim de aproximação disso do português, algo assim? Por exemplo, Luiz tem? Não tenho nada nesse sentido. Vocês acham que é mais apto? Eu não tenho. O IPA, né? O IPA é interessante. Eu mandei no Drive, onde tem a pasta do polonês, tem um site que trata dos fonemas em polonês, dele tem uma tabelinha baseada no IPA, né? É bem interessante. Vocês podem clicar, ver como é que funciona o fonema dentro da garganta, no aparelho fonador. Vocês podem ver exemplos de palavras, vocês clicam ver exemplos de 3 tipos de falante falando pronúncias meio diferentes, é bem interessante. Aí, da IPA, aquele já serve, não precisa nem consultar a IPA daí, já tem as vogais e as consoantes lá. É só clicar lá na pastinha. Vai ajudar bastante no exercício. Entendi. Então, Legal. Bom, acho que aí podemos conversar bastante, então. Acho que já temos, acho que uma pergunta antes, que acho que é do próprio Guilherme aí, né, perguntando se, acho que foi no momento que acho que o Luiz falou que não é próximo do alemão, né, mas aí o Guilherme perguntou, e do russo, quanto que se entende o russo, e aí também o Gabriel comentou que tem muitos cognatos com línguas germânicas, aí que vocês falaram, né, também não mas tem muita influência por conta da proximidade, toda a história que teve, né? Eu não sei se vocês querem também comentar um pouquinho. E a última do Paulo,
comentando, eu gostaria de saber se justifica a fama do polonês ser uma das línguas mais difíceis de aprender, né? Aquele famoso, depende para quem, né? Para os 38 milhões de poloneses nascidos na Polônia, acho que nem tanto. Ou de tantos milhares de poloneses aqui no Brasil também, que, né, descendentes, no caso, que também falam de alguma maneira a língua polonesa, né? Bem, eu gostaria de, talvez, começar respondendo a pergunta do Paulo sobre a fama do polonês ser uma das línguas mais difíceis de se aprender. Bem, geralmente, essa frase ela é um pouco diferente. Eu já ouvi ela dita, o polonês é uma das cinco línguas mais difíceis do mundo, o polonês é a segunda língua mais difícil do mundo, porque a primeira é o farsi, o polonês é a terceira língua mais difícil do mundo, porque a primeira é o islandês e a segunda é o árabe. Então, eu já ouvi várias variantes dessa frase. Mas como o Milan esboçou na resposta dele, depende para quem. Se eu falando de português, falando nativo de português, ou português do Brasil, talvez o português de Portugal ofereça algumas vantagens fonéticas, mas o húngaro também tem a mesma fama e vai valer a mesma coisa, mas o húngaro é um pouco diferente. Então, eu vou ter eu vou conhecer a gramática da minha língua, vai ser muito diferente da gramática do polonês. Ao passo que um falante de ucraniano ou um falante de tcheco, essa gramática, o léxico, as estruturas fonético-fonológicas, elas vão ser semelhantes. Então, para um falante de tcheco, não faz muito sentido dizer que o polonês é a quinta língua mais difícil do mundo, ou a língua mais difícil do mundo, ou qualquer uma coisa dessas. O grande importante disso depende para quem é que está aprendendo. Mas os alunos, às vezes, eles reclamam de algumas particularidades da língua polonesa. Então, para nós, ela vai oferecer uma dificuldade diferente do que para os falantes das demais línguas eslavas. E, aproveitando já a questão da proximidade com o russo, existe algum grau de intercompreensibilidade entre polonês e russo, mas ele não é tão alto. Ele é mais alto entre polonês e tcheco, e polonês e eslovaco, especialmente polonês e eslovaco. Mas sim, se você conhece o alfabeto cirílico e por algum motivo você também conhece polonês, você vai encontrar várias dicas do que aquele texto está querendo te dizer. Mas não espere que você vai entender tudo, porque não vai. Vai te dar várias ajudas, mas não tudo. Eu ia comentar que para você aprender uma língua, por exemplo, polonês, depende da sua língua materna, por exemplo. Que nem o Luiz falou, se sua língua materna é russo, vai ser fácil para você aprender polonês, mas se é português, vai ser um pouco mais difícil. Depende também quais línguas você já aprendeu, por exemplo, inglês, sei lá, finlandês, alguma outra língua que você já aprendeu. Isso vai te dar algumas ajudas para aprender, por exemplo, uma outra língua que você acha mais difícil, né? Quanto mais você aprende sobre algumas línguas, mais você tem uma facilidade para aprender outras línguas, eu diria assim, né? O Gabriel pergunta quais são as principais diferenças entre o polonês falado na Polônia e o polonês falado pelas comunidades no Brasil, as comunidades brasileiras. Essa pergunta é muito ampla, Gabriel, então tem várias respostas possíveis, mas de uma maneira geral, quando você fala as comunidades, eu estou pensando nas pequenas cidades no interior do Paraná e do Rio Grande do Sul, ou talvez em alguns outros lugares também. Essa língua, especificamente, ela tem traços muito arcaicos em relação ao polonês falado contemporaneamente na Polônia. Quando um polonês ouve os descendentes de poloneses falando polonês, eles pensam, nossa, a minha avó falava coisas assim, ou minha bisavó falava coisas assim, ou ninguém mais fala coisas assim. Meu Deus, como você conhece? Você que veio lá do Brasil conhece essa palavra tão antiga, né? Então, tem muito disso, do elemento arcaico, porque, justamente, né, a gente falou logo no início, as imigrações, elas aconteceram no final do século XIX e até depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tem 60, 70 anos, ou as mais antigas, mais de 100 anos de diferença entre polonês falado agora, no Brasil, né, e o polonês falado na Europa atualmente.
E também tem a questão das influências do português. Tem outras questões que são específicas de gramática, como o desaparecimento de certas distinções, questões fonéticas também. Muitos dos imigrantes, eles vieram da região leste da Polônia, e naquela época havia um traço dialetal naquela região chamado mazugenie. Ele não é específico do leste da Polônia, mas ele predominava naquele momento. Esse mazugenie, ele faz o quê? Várias daqueles dígrafos que nós mostramos, que eram palato-alveolares, eles vão ser pronunciados de outra maneira. Então, um falante que tem esse traço do mazugenie, ele falaria mazuzenie, e isso é bem difundido em todas essas pequenas comunidades, ou não tão pequenas comunidades dos descendentes de poloneses no Brasil. E isso também é uma coisa que chama bastante atenção dos falantes de polonês europeus quando eles ouvem o polonês falado nas comunidades. Bom, então eu poderia falar bastante, mas tem várias pesquisas sérias nesse assunto. Nós temos mestrados e doutorados nessa área. Inclusive uma doutoranda da USP, Sônia Niewiadomski, ela tá trabalhando esse assunto. Nós teríamos a dissertação da professora Alicia Gotiła Ferreira, que ela estudou o polonês falado numa comunidade específica, próximo a Curitiba. Nós temos vários outros artigos escritos e publicados em diversas revistas acadêmicas, mas eu gostaria de citar especialmente a revista Slovo, que é da UFRJ. Sim. Sim, da UFRJ. Lá há vários artigos falando sobre essas diferenças, não apenas no polonês, mas tem um artigo bastante interessante também falando de como aconteceu com o polonês e o ucraniano no sudoeste do Paraná, que é onde também há uma comunidade muito grande, tanto dos poloneses quanto dos ucranianos. Enfim, esse campo é muito amplo e a resposta à sua pergunta também é muito ampla, Gabriel. Eu espero que eu tenha ajudado você a procurar o caminho para ela. Eu acho que a gente, não sei se vocês quiserem talvez colocar o nome das pessoas, a gente pode eventualmente colocar, né, alguma coisa, não sei o que exatamente, eu também não consegui ainda ver tudo na pasta que vocês mandaram, não sei se também tem coisas lá que o pessoal pode ler a respeito, né, que eu acho que, assim, uma coisa, acho que o Pedro pode, inclusive, descompartilhar, né, Pedro? A gente se vê melhor. Então, acho que é uma coisa que chama atenção, normalmente, quem vem dos países, digamos, de origem, né, que, por um lado, tem elementos arcaicos, né, e, por outro lado, tem novidades para eles, porque, assim, eles não vão saber o que é geladeira, né, então a pessoa vai usar geladeira, vai usar celular, né, não vai usar, sei lá, como que é em polonês, chłodnia, chladnia, alguma coisa da variação de como que é em polonês, geladeira. Aliás, Lodówka, ok, de LED, ok. Então, bom, intercompreensão, né, polonês-croata, então dá para fazer. Mas então o que chama atenção, eu sempre tento explicar para as pessoas, às vezes elas acham que o que vem do português, como se isso fosse uma corruptela, como que isso fosse algo que não torna essa língua mais a língua como ela era no país de origem. Só que essas mesmas pessoas, quando vêm para cá, né, elas não falam também geladeira, mas falam frigider, que é um empréstimo do inglês. Daí fica aquela coisa, então, do inglês, quando empresta na língua europeia falada na Europa, pode continuar aquela língua. No Brasil, que o empréstimo foi muito mais lógico do país de recepção, isso não é considerado como o elemento processo natural de transformação da língua, né? Então, às vezes a gente até tem pequenas discussões. Eu tenho com estudiosos que vêm da Europa fazer essas rápidas pesquisas, né, para evidenciar se a língua até é falada, quais são as características, eles têm dificuldades de aceitar isso às vezes, né? E ainda tem essa discussão que eu comentei um pouco sobre é uma língua brasileira ou não é uma língua brasileira. Então ela explica um pouco língua de herança, língua de imigração, onde que ela está. E aí a gente pode depois, né, no comentário, não sei se vocês também quiserem fazer alguma observação, mas acho que isso também é interessante, porque isso vale para todas as línguas de imigração aqui,
que elas vão se distanciando naturalmente, né, do mesmo jeito que as próprias línguas também lá se distanciam com as novidades, né, então cada um vai tendo uma vida, mas elas ainda continuam de alguma maneira próximas, né, e, bem, isso são os meus incômodos ao trabalhar com estudiosos, às vezes com certas atitudes, né, deslegitimando a existência dessas línguas. Então, se a gente levar um pouco em consideração que a Laís falou sobre as proibições e tudo mais, então essas línguas ainda, mesmo depois de 150 anos, sei lá quantas décadas, elas ainda continuam sendo faladas, apesar, né, dos pesares. Então, às vezes, falta um pouco ter esse olhar, né, ou a gente reconhecer, que a gente está tentando, com vários exercícios, fazer aqui, que isso está super presente no nosso cotidiano, né, então, muitas línguas estão aí, mas a gente não sabe que são essas línguas e também não dá muita importância, né, então, assim, tem exemplos, vou tentar lembrar, mas assim, do cotidiano, quando a gente olha para nomes, para lugares assim, mesmo em São Paulo, as pessoas não necessariamente não têm mais percepção, como a Laís falou, né? Não se pouco paulistano reconhecer todo mundo veio de algum lugar, então são várias línguas. Agora, o que elas são, daí importa menos, né? Aí o que tem acontecido mais recentemente, que todo mundo está tentando reivindicar um pouco mais, né? Daí que entra o desocultamento. Bom, desabafei academicamente, então fica aqui. Eu compartilho do teu desabafo, porque já vi essas atitudes também, elas me deixaram um pouco chocado, vamos dizer. E, assim, a título dos exemplos do que acontece em polonês, nós vamos ter, dentro das comunidades, a palavra fijon. Fijon é feijão. E, enfim, outra que é boa seria a palavra milia. Milia é milho. É empréstimo linguístico. O empréstimo linguístico, justamente. Que na verdade, é façola. No polonês europeu se usa o termo fasola, né? Fasola. Uhum. Agora, para milia, eu não entendo bem a razão desse empréstimo ter acontecido, porque possivelmente aquelas comunidades já conheciam um termo para o milho, né? O kukurydza, como se vai falar em polonês, mas essas coisas acontecem aos milhares. E tem as palavras antigas que mudaram de sentido em polonês e elas ainda são usadas nas comunidades. Tem as palavras, como eu já mencionei antes, que elas deixaram de ser usadas no polonês falado na Polônia e elas ainda são usadas aqui. Mas o caso mais curioso são as palavras que mudaram de sentido, justamente. Essas, às vezes, geram bastante mal-entendido, inclusive. Uhum. E são quantas pessoas isso tem sido levantado? Que eu procurei. Ou, enfim, né, usam a língua de alguma maneira? Uhum. Eu procurei esse número justamente para dizer hoje. Eu procurei em todos os lugares e já há bastante tempo eu perguntei a pessoas que eu conheço e que têm bastante proximidade com a comunidade e ninguém nunca soube me dizer esse número. Então, esse é um trabalho a ser feito e um trabalho bem importante a ser feito. Qual é o número de falantes de polonês no Brasil? Essa é uma pergunta que não tem a resposta. Que, na verdade, não teria para nenhuma, não para nenhuma língua de imigração, basicamente, porque o Brasil não faz censo, isso a gente discutiu lá umas semanas atrás, o Brasil não faz censos, no censo, inclusive, que nem vai ter, basicamente, né? Mas, assim, então a gente está num momento péssimo, mas em outros momentos, o que a gente tem que pensar é que o censo também ele tem que fazer um censo linguístico, para a gente saber. A única vez que teve censo linguístico foi durante a ditadura de Getúlio Vargas, justamente para identificar quantas pessoas falavam para poder coibir. Né? Uhum. Coisas são boas, mas podem ser usadas com objetivos não tão bons. Né? Uhum. E dentro da comunidade polonesa, a ditadura do Getúlio Vargas ela foi um momento muito importante por conta da lei de nacionalização, né? As escolas étnicas, que elas não apenas ensinavam o polonês, mas elas ensinavam em polonês, todas as disciplinas do currículo, não existia currículo, mas o que se ensinava na escola era ensinado em polonês, e não apenas a língua polonesa. Elas foram fechadas, os rituais religiosos, eles foram proibidos, e dentro dessas pequenas comunidades a gente encontra relatos das pessoas que dizem... Olha, tinha soldados que vinham ver se a gente estava falando português ou falando polonês dentro de casa. Então, tem várias histórias muito, muito trágicas nesse sentido.
do período da Era Vargas. Curiosamente, no que tange aos jornais, que havia muitos jornais escritos em língua polonesa no Brasil, os jornais eles eram escritos em português e com tradução ao lado. A gente pode criticar talvez a qualidade da tradução, mas o português estava ali junto com o polonês. E foi uma surpresa que eu tive em algum momento que eu estava pesquisando essa questão dos jornais e bem, na era da lei da nacionalização, os jornais escritos em polonês, eles continuaram sendo escritos em polonês, só que com a tradução ao lado. E por ocasião, hoje, isso me remeteu ao fato das sociedades polono-brasileiras, que existiram esses agrupamentos das pessoas que usavam esses locais para falar polonês, para praticar esportes, para fazer sarau literário e tal. Essas comunidades, essas associações, elas também foram bastante perseguidas por conta dessa lei, então eu tive acesso a alguns arquivos e você vê a presença do censor e o presidente da comunidade, da associação, sendo chamado para depor junto ao delegado ou ao capitão do local. E hoje, especialmente no dia 15, a sociedade polono-brasileira mais antiga que está em funcionamento, ela faz 131 anos, é a Sociedade Polono-Brasileira Tadeusz Kościuszko. E ela é bem importante para se entender a constituição da comunidade polonesa no Paraná. Então, gostaria de lembrar esse fato, essa efeméride. Muita coisa, né, de mundos escondidos, né, então muitas vezes a gente não adentrar, né, a gente não tem como saber que tinha, e tinha muita coisa, não é pouco, né, o que eu lembro das escolas étnicas, chamadas escolas étnicas, tinha centenas de escolas étnicas no Brasil até 37, quando entra em vigor oficialmente a lei da nacionalização. Então, a gente já tinha educação bilíngue, a gente já tinha um monte de coisa que hoje em dia é super moderno e está super em alta, né, plurilinguismo, multilinguismo, já tinha, na verdade, no Brasil, só que, né, trabalhou-se bastante para que se não tivesse. E agora a gente tem que fazer um retrabalho, mas aí, né, assim que né, o que nos cabe nesse mundo, refazer uns retrabalhos, mas eu acho importante se retomar esses históricos, porque isso, inclusive, a gente percebe nas próprias comunidades, e não só na população geral, essa ideia da inexistência, do marco zero, nunca teve, agora vai começar, mas na verdade não, assim, a gente tinha superprodução, sei lá, material didático, eu também, um outro problema acadêmico meu, que no Brasil não se produz, não faz, não estuda, etc. Só que, na verdade, no Brasil, até os anos 40, tinha uma superprodução de materiais didáticos na língua, sobre a língua, uma série de coisas em vários, né, com maior ou menor grau de produção, mas isso também a gente acaba não estudando, não conhecendo, e mais para frente, né, algumas coisas que poderiam ser aproveitadas, né, não são. Então, aquela coisa, né, do status quo, a gente acha que as coisas sempre foram assim, isso aqui na verdade não, e não foi há tanto tempo, né, se a gente pensa 60, 70 anos, não é muita coisa. E isso ainda continua acontecendo com as comunidades indígenas, continua acontecendo com as outras novas comunidades de imigrantes, como a gente viu aí com o crioulo haitiano. Então, assim, isso cabe a nós, mesmo não sendo necessariamente profissionais desta língua especificamente, mas eu volto a dizer que a gente tem que conhecer o máximo possível para que a gente possa favorecer, de alguma maneira, todo mundo na medida do possível, né? Porque cada um fica com... Acho que o que era um dos problemas era que cada comunidade ficava fechada em si. E aí, quando chega alguém para bater, não tem ninguém para gritar, para acudir. Isso era muito, né, a brincadeira no pátio, dizia minha avó, né? Quando a gente está sozinho, se não tem ninguém aí para ajudar, a pessoa bate na gente e acabou, né? Então, não tem muito, assim, então é bom ter amiguinhos, né, no pátio, porque daí a gente consegue, talvez, se apoiar um pouco mais, né? Uhum. E não brigar com os amiguinhos que estão no pátio também, né? E não brigar, mesmo sabendo que cada amiguinho é um amiguinho, né? E tem seu jeito. Então, acho que também tem isso. A gente nem vai entrar na questão de conflitos étnicos, poloneses, ucranianos, etc. Então, tem um mar de coisas aí dentro, que também coisas não tão bonitas, né, acontecendo. Então, eu acho que, para hoje, né, acho que o pessoal parece que está satisfeito com relação às perguntas, né? Mas acho que foi muito bom. A gente levantou muitas coisas, e aí a gente continua na sexta-feira, né?
se aprofundando um pouco mais. Certo, pessoal? Então, acho que vamos agradecer mais uma vez, Luiz, Cláudia, foi ótimo. E aí, sexta-feira, vamos ver mais consoantes e mais pronúncia. Mais consoantes. Mais consoantes. Vão fazendo aquecimento vocal aí para treinar. Isso. Muito obrigado, pessoal, e foi um prazer até a sexta-feira, então. Valeu, Luiz. Obrigado. Tchau, Muito Cláudia. obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Agradeço-vos cordialmente. Bem. Muito chique.